Então, já estou aqui ao vivo. Boa noite. Acho que estou entrando devido a horários diferentes aqui no celular. Eu estou entrando uns minutinhos antes do combinado aí com a nossa convidada Ramona Trump. Hoje, então, eu venho antes para... Vamos ouvir uma musiquinha aqui, acalmar. Que o dia hoje foi punk, né? Vamos ver quem já está por aí. Boa noite. Oh, que bom! Então a Ramona também já está. Cândida, que prazer, tá pontual aí. Ah, que delícia. Que delícia. Isso é muito bom. Já estou aceitando aqui nossa convidada vindo bem cedinho, muito cedinho, tá tudo ótimo. Oi! Oi! E cadê aquela risada gostosa? Hein, para falar para as gurias aí? Cadê? Tá aqui! Tá aqui! Tudo bem? Tudo, e contigo? Tudo, e contigo? Em homenagem a ti, para lembrar da nossa última live, eu trouxe uma musiquinha, ó. Ai, Um coisa mantra. boa. Ai, coisa boa. Em homenagem a ti. Então, boa noite, gurias que estão chegando aí. Como esse vídeo fica sempre gravado lá no nosso feed do Espaço Devi. Para quem veio pela primeira vez, me chamo Fátima Siqueira e estou aqui no projeto especial de março, em homenagem às mulheres, ao vivo no Devi. Então, é uma ideia que surgiu. Nós migramos de muita tradição de anos estar junto com as mulheres, com aquela expectativa e energia de estarmos fazendo um certo união, de reflexão e conscientização sobre o papel da mulher e focado também em saúde e bem-estar. E não tendo, então, a possibilidade esse ano, nós conseguimos estar aí, planejamos, então, durante várias noites desse março, Papai do Céu que deixa a gente continuar fazendo todas as noites, conforme planejado. E essa caminhada, então, que foi apelidada já de caminhada online. As gurias que têm conversado aqui, me perguntado, falando, né? E estão adorando nosso projeto online. Eu fiquei muito feliz. Por isso eu agradeço demais aí as gurias que estão todas as noites com a gente, ó. A Lisete Solano, a Cândida Severo, por enquanto, ó. Isso aqui deve ser Fábio ou Fabículos. Tu conhece, Ramona? Conheço pelo Instagram. Conheço pelo Instagram. Juliano, psicólogo, legal. Também conheço. Era meu colega. Ai, que legal. E estamos tendo aqui, ó, Veronique Duplá. Então, bem-vinda aí, ó, a nossa live do mês especial das mulheres, Veronique, porque a live que a gente terá contigo, inclusive eu iria anunciar hoje no final, que é no dia 18, é uma live fora do programa, é a live dentro da nossa agenda de profissionais que atendem no Espaço Devi. Já aproveito aqui para fazer, então, a divulgação dessa agenda, que a Veronique ela vai vir, é uma terapeuta da aura, e nós faremos uma live bem explicativa no dia 18. Então, ela também já está aqui nos assistindo. Muito bem-vindos todos, muito bem-vindos. Como é de praxe, Ramona, antes de engatarmos no nosso assunto, até que o pessoal vai entrando, né? Eu peço que estão perguntando como eu estou. Eu estou aqui, ó, Cândida. Não tem sido todos os momentos fáceis, tá? Até outra horinha, eu vou até fazer uma
uma live, uma ao vivo, contando um pouco como tem sido. Claro que o meu Covid eu ainda estou apenas no quinto ou talvez no sexto dia, né? Eu tenho coisas pela frente, eu creio, mas eu estou muito otimista e tenho sintomas, sim, mas não estou deixando eles me ocuparem tanto. Eu estou avançando, sabe? Eu estou muito consciente, estou me cuidando, mas não estou pensando muito, não. Estou pensando em todas as noites ter esse encontro aqui, que para mim é maravilhoso, porque é uma forma de a gente estar trocando as nossas reflexões. Muitas trocas têm acontecido e está me sendo muito grato esses encontros também. Estão me sendo gratos. Gurias, nós fizemos a revelação do sorteio. As gurias adoram o sorteio. Quem aí participou hoje da frase lá? Sabia, Ramona, já? Já E nós sabia. temos uma. Já sabia. Então, assim, ó, vou fazer um retrospecto aqui rapidinho. Uhum. Nós já surgiram de frases das nossas falas, das nossas lives. Escolha, autocuidado, coragem, autoconhecimento, empatia, vulnerabilidade, entusiasmo e decisão. Então, até o final da live de hoje, nós falaremos uma palavra impactante que venha para contribuir ao olharmos, ao estarmos grafando essa palavra, que a gente associe com a fala da nossa convidada e que possa também estar somando nas nossas emoções e trazendo algo para agregar positivo, né? Então, também esse é o objetivo dessa brincadeira. E isso aí vale brinde, inclusive. É bem bom, então, né? Se vale brinde. Ô, Ramona, nós entramos um pouquinho antes hoje, não? Sim, uns minutinhos antes. Tem uns minutinhos antes. Então, não tô. Vamos deixar programado por volta de 1 hora, né? Uhum. Uhum. Tu Enquanto tá ouvindo bem minha voz? Tu tá ouvindo bem minha voz? Eu perguntei já para as gurias o retorno, ninguém ainda falou. Tá. Eu estou ouvindo, mas de repente lá não. Tu Porque tens eu o tô fone vendo de tá vindo ouvido um aí, eco Ramona? quando eu Tá vindo um falo. eco quando eu falo. Tu estás com o fone de ouvido? Não, tu acha bom pôr? Não, tu acha bom pôr? Lisete, pode nos dizer como é que está o retorno da voz? Que demora um pouquinho para chegar o retorno para eles, Ramona. Uhum. Uhum. Ó, a Inês Bledorn também. Vão Ó, tem ficando eco, aqui, ela pessoal. falou. Ó, tem eco, ela falou que tem eco? Quer saber, eu saio Quer e saber, entro de eu novo pra ver saio se e entro de melhora. novo para ver se melhora. Não, eu vou Não? colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui o meu fone de ouvidos. E se não resolver, aí tu sai ali e pega o teu fone sem problemas. Tá. Vamos Gurias, tentar. vocês sabem que live é assim, tá? No início a gente Ó, o eco já precisa. saiu agora. Nós temos sempre que fazer os ajustes, porque isso é ao vivo, não tem como a gente deixar preparadinho antes, tá? É ao vivo mesmo, é o desafio. Mas Mas eu oi, não tô mais ouvindo o amiga eco Gisele agora. Lima. Só quando tu mexeu, Fátima, parecia que parou o eco, pelo menos pra mim. Como está, Ramona? Ramona, Oi, pra mim tá tranquilo. Como é que tá pras tá? pessoas que É que estão agora ouvindo? mudou muito para mim agora com o fone de ouvido. Se para elas estiver bom, tá ótimo. Tá, vamos ver então. Gisele, Guria, se vocês estão gostando dos nossos temas e dessa.
eu sei que vai passar de... Tem eco ainda? Essa é uma amiga Dizem se minha. eu É estou uma amiga minha. falando muito, se eu estou falando muito alto, vocês têm que falarem, porque a gente não tem o Uhum. controle aí do... Então, hoje foi mais punk, assim, passar o dia. Então, inclusive, eu vim para cá mais cedo e hoje vim de incenso por aqui e mais com a nossa elemento especial aqui das nossas lives, Ramona, Uhum. que te peço mais um minutinho para a gente fazer uma conexão espiritual, cada uma dentro da sua crença. Se puder tirar já os calçados aonde estiverem e ficarem com os pés conectados na terra, uma simbologia, e visualizando uma luz dourada, que a luz dourada é a nossa luz crística, é a luz da sabedoria, a luz que precisamos para acessar, para discernir, para acessar a nossa luz maior, para pedirmos e para vibrarmos juntos dentro desse poder que é divino, mas que nós podemos usufruir e precisamos tanto agora no momento, e que a gente possa recorrer, cada um dentro da sua crença, cada dia, nos seus momentos, buscando os seus momentos de interiorização, de reflexão, e que tenhamos essa nossa live muito abençoada, que todas as pessoas que estão aqui também estejam abençoadas, porque escolheram estar aqui, e que todo o universo, todo o reino animal e vegetal e todo o nosso cosmos possa estar dentro da mesma luz, buscando a mesma sintonia. O que nós precisamos é vibrar nesse momento. Não tem sido dias muito fáceis, mas a gente consegue, a gente é filho de Deus e por isso está dentro de nós também essa centelha. Fátima,
O pessoal tá dizendo que tá travando. Ah, se está travando é os sinais. É o sinal, mas O aí pessoal tá dizendo que ele tá trava e travando e que não volta. tá te escutando. Ah, tá. Pede para o teu filho trazer o fone de ouvido para ti, Ramona. Tá longe, tu tens ou não? É, para mim não tá travando, para mim tá ótimo. Vamos ver. Não tô, porque o meu sinal tá bem bom também. Pois é, o meu também, não sei, eu acho que é questão da Mas live mesmo, né? Talvez tenha muita quem é que gente falou online. aí? Eu não tô Ó, ouvindo, agora disseram que eu tá não tô. ok. Mas é assim, ó, é só uns minutinhos, tem que a gente vai fazendo e vai dando certo. Tá, vamos Então, como indo, eu ai, estava vamos indo. dizendo sobre a tua. Hã? Que? Eu disse, vamos indo, né? Vamos indo. Sim, Daqui a pouco eu tô melhora. achando. Vê se tu tá meio longe do teu telefone, fica mais pertinho um pouco. Tô bem do Aí, lado, bem na frente, aham. então, Isso. Ramona, eu já comecei, já terminei aqui a tua apresentação, porém, também estou aguardando aqui. Tá, não, tranquilo. E podemos ir conversando sobre ah, o teu papel hoje como psicóloga, como é que tem sido aí nesse período, nas atividades que tu realiza também dentro dos grupos aí de teosofia. Então, Uhum, é muito interessante compartilhar, que eu tenho certeza que vai agregar todo mundo. Porque, afinal de contas, muitas aulas estão por aí, a gente tem. uhum, uhum. Eu tô com um pouco de dificuldade de te ouvir, que tá cortando às vezes, sabe? Mas eu vou tentar te acompanhar, mas às vezes tá cortando para mim quando tu fala, tá? Eu ouvi, mas eu tinha cortes, né? Mas como eu e tu já conversamos antes, Agora, eu falei na introdução pois é. que sobre o que tu vais discorrer mais sobre a tua atividade dentro da psicologia junguiana também, se tu quiser entrar dentro dos arquétipos ou focar mais ah, na, na tua rotina e na tua concordância diária com os ensinamentos que tu também mantém aí nos grupos que tu atuas, que é o grupo da Teosofia, né? Uhum, Explicando também quais as obras, que a obra que vocês estudam tem de para trazer para nós hoje. uhum. É, na verdade, assim, o que que eu pensei? Falar um pouquinho da minha caminhada e como eu cheguei, então, na teosofia, né? Porque a minha ideia é fazer uma homenagem a duas mulheres que me inspiram da teosofia, que eu acho que tem tudo a ver com o tema, né? Mulheres, né? E também mostrar um pouco a minha caminhada.
né? Que mulher é essa que eu sou, né? Como eu me transformei no que eu sou hoje e como eu construí esse caminho, né? E tento ainda construir esse caminho de coerência. Que eu acredito, que eu ensino, o que eu coloco no Tu terias. consultório. Tá. Oi? O que tu perguntou? De ouvido, por acaso? Terias? Sim, tá travando bastante. Infeliz. Eu Tu, não te escuto tu, direito, Fátima. Tu fica travando para mim tu a tua terias um imagem. fone de ouvido? Tu tens um fone de ouvido? Tenho, vou pegar, vamos ver se melhora, tá? Pega. Isso é capaz de melhorar, tá? Pega aí. Obrigada, gurias. Desculpem aí o. Vamos ver quem é que ganhou a... o sorteio de ontem. Não sei se já está lá no Instagram. Quem sabe me dizer quem ganhou o sorteio? Não sei se a Bruna ou a Juju estão por aí para nos comunicar. E aí eu já vou revelar o nome da ganhadora do sorteio. E já vou passar o que será sorteado na noite com a palavra de hoje. Adriana Klaas, Paula Jossara, muito bem-vindas, boa noite. A Betina, a Maxi está por aqui, que delícia. A Maxi também foi a Silvana, a Daniela, a Marlisa, o Fábio, a Kátia. Cadê aqui a minha amiga Gisela Lima? E a Lisete Solano, a Cândida, a Ana Júlia. Pronto, vamos ver se vai melhorar agora com o fone de ouvido. Para mim, tô ainda cortando, não sei o que que tá dando hoje. Vê se o pessoal tá te ouvindo. Para mim, tu corta um pouco. Vamos lá. Vou pedir uma desculpa aqui para quem estava aí no ar essa semana. Eu tenho mania de tomar o chá e pego a Uhum. folha de dentro e mastigo. E aí eu estava mastigando a folha aqui no ao vivo, tomei o chá e fiquei mastigando uma folhinha. E aí uma pessoa entrou só naquele momento, viu eu mastigando e me disse, tu estava comendo na live, o que que tu estava comendo? Uhum. Esquenta agora. Sim, Fátima, eles estão escrevendo aqui que continua cortando. Não sei se tu tá conseguindo ver. Eu te ouço bem, eu ouço muito bem, eu tenho pena, porque o pessoal todo entrou aqui, é uma pena a gente ter que parar, porque eu tenho que fazer toda a introdução de novo. Sim. Eu tô te ouvindo mais, Ah, cortando um pouco, mas eu vejo que o pessoal também tá colocando aqui nos comentários que tá cortando. como é que tá o teu sinal aí, Ramona? O meu tá bom? Eu já, Tá bem, tá bem. eu já coloquei, tu tem 3G, O meu sinal é bom, eu faço todas as minhas terapias daqui, sempre dá certo. só que ontem eu estava com uma convidada, ela teve que sair do Wi-Fi e ir para o 3G. Vamos ver como é que tá o meu aqui. Eu também tô com um bom Ah, sinal. tá. Pois eu também tô, fui olhar ali antes, tá tudo certinho. Continua, Ramona, continua então. Se as gurias falam novamente aí se trancou muito, por favor. Eles estão escrevendo que é teu sinal.
Não é com o meu sinal eles estão colocando, que é o teu sinal que está Não. cortando. Então tá bom, se é o que eu falo, eu não preciso mais falar agora. Tu pode continuar falando e aí tá tudo bem. Tá. Deixa, porque sinal é assim, não tem o que fazer, eu não posso ir lá agora na Sim. net lá ou na Oi e dizer para arrumar o sinal. Isso aí a gente tem que tolerar. Não, mas tá tudo bem. Então, eu vou começar falando e tu vai falando e a gente vai tentando se entender. Não tem problema. Então, assim, isso, posso começar então. Vamos lá. É assim mesmo, ao vivo, né? Então, assim, o que que eu Aí, pensei? Eu assisti as lives essa semana, né? É bem difícil para mim conseguir assistir no horário das 8 horas, que é o horário que eu geralmente estou atendendo, já que eu sou psicóloga, né? Mas aí eu tirei um tempo depois, anteontem, e fui olhar todas as lives, assim, das mulheres, né? E achei muito lindo, legal. muito inspirador ver essas mulheres falando. E fiquei pensando, nossa, quanta coisa bonita, né? O que que eu posso contribuir, né, dentro disso? Porque, bom, eu tenho, né, facilidade em vários assuntos, né? Mas aí eu pensei assim, eu acho que vale mais a pena, como a questão é homenagear as mulheres, eu falar de duas mulheres que me inspiraram e também contar a minha caminhada enquanto uma mulher que sempre está tentando agir em coerência com o que ela acredita, né? Então, assim, eu vou Uhum. contar assim um pouquinho da minha história e depois eu quero entrar então nessas duas mulheres, né? Fazer homenagem a elas, né? Então, assim, eu comecei a minha jornada como psicóloga juntamente com a biodança. Assim, no primeiro ano que eu conheci, que eu estava fazendo a faculdade, eu já conhecia a biodança. Eu vi uma professora minha dançando e o jeito que ela dançava era de uma inteireza, de uma força, de algo assim diferente que eu nunca tinha visto. Eu olhava para ela e eu via que ela estava ali de verdade. E eu pensei assim, nossa, eu quero isso. Eu quero poder me expressar desse jeito, com essa verdade. Eu via que ela não tinha vergonha, que ela não estava assim inventando um passo para se mostrar bela para os outros. Eu vi uma beleza dela, na naturalidade dela se expressar, que, nossa, me encantou muito. Aí eu fui atrás da biodança, né? Através dessa pessoa que eu vi, que é a Ana Luísa, que inclusive foi uma das mulheres essa semana, na segunda, né? Que fez uma live contigo. É, não, a Ana Luísa, eu tive que substituí-la lá, fiz uma live Uhum. extra de última hora, porque ela teve o óbito do pai, né? Ah, sim, sim, tá certo. Aí bem naquele dia, né? Mas ficou a Ana Luísa para uma próxima, então. E ela foi tua professora Ela foi minha ou professora tanto colega? de psicologia comunitária, como minha professora de biodança, e hoje é uma das grandes amigas minhas. Que Então, delícia. se tornou foi minha mestra, digamos assim, né? E hoje a gente é muito amiga. E temos várias trocas juntas, inclusive fizemos especialização junguiana juntas. Mas então, através da Ana Luísa e dessa expressão dela de dançar, eu fui atrás da biodança. Então, na biodança, eu encontrei um espaço onde se falava de amor, de cuidado com o outro, onde se falava dessa possibilidade da gente tocar e estar com o outro sem malícia. Era um resgate da inocência, de um toque mais amoroso, né? A biodança ela me ensinou a dar uma permissão para estar com o outro de uma maneira mais verdadeira, que era algo que eu já acreditava e tinha dificuldade de encontrar espaços para isso. Então, toda a minha caminhada foi junto com a psicologia e a biodança. E para mim, os dois se complementaram de uma maneira grandiosa, né? Tanto que eu trabalho muito com grupos de biodança, mas também com esse enfoque de ser psicóloga, né? E, claro, entrando assim, caminhando nessa coerência que eu buscava, eu acabei, então, conhecendo a psicologia junguiana. Eu não tive essa formação na faculdade, na época não tinha cadeira sobre Jung, né? Mas eu comprei livros meus, assim, para ler dele, me identifiquei com Jung.
E o que mais fez eu me apaixonar pelo Jung foi essa proximidade que ele tinha com a espiritualidade, né? Ele falava sobre a espiritualidade, ele questionava que as coisas talvez não eram simplesmente lineares, que poderia existir algo mais sincrônico, algo maior que nos conectava. Embora ele não fosse totalmente direto, ele acabou usando muito a questão de Deus e da espiritualidade como uma metáfora, como um símbolo também, né? De encontro com, digamos assim, o nosso self, a nossa individualidade, foi o que fez eu me aproximar dessa teoria. Então, eu continuei fazendo esse caminho, então, como psicóloga, biodança, me aprofundei no Jung, né? Sempre em coerência com aquilo que eu acreditava. Eu não consigo falar algo para alguém que eu não acredite, eu não consigo teorizar algo que eu não consiga viver. E a partir disso, então, eu conheci as obras da Helena Blavatsky. Assim, surgiram, né? Uma vez eu estava fuçando livros na Americanas online e de repente estava ali as obras da Helena Blavatsky, tanto Isis Sem Véu, que tem vários volumes, A Doutrina Secreta, em promoção. E me veio assim muito forte que eu tinha que comprar esses livros. E comprei, bem louca, assim. Não conhecia nada, né, sobre as obras, mas eu disse, eu preciso comprar. E daí, assim, só para colocar para vocês, nessa época eu estava indo para a praia, levei os livros juntos, fiquei um mês na praia com os meus pais. Isso faz uns 5 anos atrás. E foi tão forte para mim a leitura desses livros, que eu lembro que na época que eu comecei a ler, eu não consegui mais parar de ler. Tanto que meus pais se queixavam, Ramona, tu não vai ficar comigo, com a gente? E eu não conseguia parar, parecia que eu tinha encontrado um link que dentro da minha alma faltava entre a psicologia e a espiritualidade e também entre a religião e Deus, né? Sempre parecia que algo faltava, assim, não sei, eu sentia que tinha algo que não fechava. E com essa leitura eu encontrei, digamos assim, este elo entre o objetivo maior da gente estar aqui, né, que é esse encontro com a gente mesmo, mas também Eu acho que compreendendo que é o sentido, né? o O sentido, sentido. O sentido faz toda a diferença, é o que faz a gente viver, acordar e querer cada sim, dia viver, né? essa é a palavra, tu tirou da minha boca, era essa palavra que eu queria, o sentido. Ó, Parece que uhum, daí eu fiz esse bonita palavra. link e me veio esse sentido maior. Então, assim, claro, a minha ideia agora não é, assim, discorrer a obra em si, a teosofia, porque é muito complexo, né? Nem teria como agora nessa live, teria que fazer uma live só para isso. Mas a minha ideia, então, é colocar, assim, como a teosofia mexeu comigo, principalmente pelas vozes da Helena Blavatsky, que é uma das mulheres que eu gostaria de falar sobre ela hoje, homenagear, e Annie Besant, que foi a principal seguidora dela, que se tornou uma grande amiga dela, e que eu encontrei nessas duas mulheres uma força, uma determinação, uma coerência em relação às verdades que elas acreditam e a força e a potência que a gente pode descobrir em si quando age em coerência com essa verdade, que para mim foi transformador. Então, o que eu me dei conta, assim, que foi um questionamento que eu já vinha fazendo há um tempo. O que difere? Eu já vinha fazendo esse questionamento com Jung, né? Ou Rolando Toro, pessoas que a gente admira. O que difere algumas pessoas das outras? Por que algumas pessoas fazem coisas tão grandiosas, digamos assim, aqui na Terra, né? E outras não fazem, porque todos nós temos essa potência de realizar coisas grandiosas. O que impede, às vezes, a gente de ter esse impulso de realmente ir atrás daquilo que a gente acha significativo e importante? E eu encontrei uma Uhum. resposta, então, estudando a obra, né, da teosofia, mas também o movimento dessas mulheres. Porque a Helena Blavatsky, vamos por uma, né? A Helena Blavatsky, ela é uma mulher, deixa eu dizer o ano aqui para vocês. Ela nasceu em 31 de julho de 1831.
Olha só, ela nasceu à meia-noite. Já é um mistério, assim, a própria nascimento dela, né? 31, meia-noite, 1831. Então, era uma época onde as mulheres eram muito diferentes, né? Era exigindo um comportamento das mulheres muito diferente de hoje. E na época, ela foi uma pioneira, no sentido de não aceitar nenhuma conveniência, de não aceitar nenhum limite. Opa, caiu aqui. Opa, Voltei, tá? Tá me vendo? tá. Uhum. Então, na época, Nenhuma conveniência. isso. Então, o que que ela fez? Ela simplesmente seguiu a intuição dela, que ela nasceu com uma intuição, que ela veio fazer algo maior, e foi atrás disso e não ouviu ninguém. Então, a Helena, ela nasceu numa família muito, digamos assim, nobre na época, né, com condições financeiras muito boas, foi educada, né, para ter um bom marido, né, sabia piano, todos aqueles afazeres domésticos, o que é o ideal para uma mulher na época, né? Ela era russa, né? Ela era Da russa. Rússia? Russa. Isso. Uhum. Só que assim, ó, desde pequena, ela nunca aceitou esse tipo de conveniência. Tanto que as mulheres também, elas não eram estimuladas para ler, para estudar. Isso era mais do mundo masculino mesmo, né? Até as mulheres não eram vistas com bons olhos quando tinham muito estudo. Isso era muito mais para os homens, né? E a Helena, assim, desde adolescente, que a mãe dela acabou falecendo, né, quando ela era adolescente, e a avó dela criou ela, e ela tinha uma biblioteca enorme, a avó dela, o avô, né, e ela começou a devorar aqueles livros, então ela já tinha todo um comportamento diferente. Ela brincava com seres imaginários, ela não tinha medo de nada, ela contava histórias que não eram assim adequado para, digamos, meninas contarem, então, para os empregados que ela tinha. Ela vivia numa conexão muito mais profunda com o universo que ninguém compreendia ela. Obviamente que na época todo mundo achava que ela tinha problemas, podia até estar ficando louca, né? Então, os familiares dela se preocupavam com esse jeito da Lena, que ela não ia ter futuro no mundo, né? Mas ela não dava bola para isso. E ela foi atrás, assim, desde o início. Claro, a história da Helena é de alguém que trouxe, para quem lê a obra dela, é alguém que, desde o início, teve uma conexão muito grande com o plano espiritual. Então, ela sempre foi uma médium. Então, ela sempre ouvia outros seres, ouvia espíritos, né? Enfim, mestres, né? Não importa a nomenclatura que a gente dê. Mas ela sempre era muito assim, ela sempre viveu nesse limiar desses dois mundos. E ela nasceu dizendo já que ela veio para cá para fazer o que os mestres queriam, que ela sabia disso. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente pode chamar isso do que quiser, de espiritualidade, ou de uma forte intuição, ou de uma conexão com o eu superior, ou de um caminho de individuação, Uhum. como o Jung fala, né? Um caminho assim de Uhum. autorrealização, voltada totalmente porque tu acredita. Mas a Helena foi essa mulher que ela sempre seguiu, então, esse mestre, essa voz interna dela, e aonde ele pedia para ela ir, ela ia. Então, olha só, uma mulher russa que nasceu em 1831, ela foi obrigada a casar quando ela tinha 17, 18 anos. Ela fugiu na noite de núpcias, dizendo que ninguém ia mandar nela. Viajou pelo mundo todo, numa época que tu andava a cavalo, andava a pé, que era muito difícil viajar. Várias vezes ela se vestiu de homem, porque ela ia em lugares que só homens podiam ir. Assim, ela não tinha limite. Então, isso assim, é uma coisa que eu acho que é muito inspiradora pra gente. Que nenhuma conveniência social, nenhum preconceito, nenhum limite, né, que a sociedade deu para ela ouviu. E ela também foi muito caluniada, muito criticada, né? Mas tudo isso não importava para ela. O que importava é ela agir em coerência com o que ela acreditava que era o que ela devia fazer. E eu acredito que se nós todos, não só mulheres, homens também, né? Mas se nós escutássemos mais
aquilo que está dentro de nós, né? E tivéssemos e ouvíssemos isso e usássemos essa força interna para ir atrás do que a gente acredita e cada vez fazer mais, não só o mundo ia ser diferente, como nós também ia recuperar uma força. Mas o mundo só vai conseguir ser diferente se cada um puder realizar esse sentido também, né? Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Então é muito bonito a gente ver que existiram mulheres, né? Não só mulheres, mas hoje eu vou falar delas, né? Tem muitas outras pessoas que me inspiraram, mas que foram atrás dessa verdade. A Helena era tão, assim, ousada para a época que ela até lutou com Garibaldi. Então, assim, eu nem tenho como discorrer toda a obra dela, né? De tão profundo que é, mas para colocar mas assim... isso que tu fala aí não é essa história, não é da Voz do Silêncio, né? A Voz do Silêncio é um dos livros que ela escreveu. Uhum. Na verdade, eu já é um livro já muito li esse, eu famoso que ela tenho. escreveu. Eu sei. Mas essa história dela totalmente eu não sabia detalhes. Sei que ela desbravava muito, que era essa mulher sem limites, como Isso. tu. Não tinha limitação para. E também do que ela aprendia nos livros da biblioteca dos avós. Isso aí. Sim, na verdade o que acontecia, além de ler muito, ela foi viver as coisas. Isso também que eu acho que é muito importante. Porque o que a Helena fez? Ela foi viver com tribos indígenas. Ela foi viver em outros países, em outras culturas. Ela entrou num monastério lá no Tibete que nenhuma mulher podia entrar. Ela foi a primeira mulher que foi autorizada a entrar. Ninguém sabe direito como. Mas assim, ó, ela tentou entrar 3 vezes, foi barrada, era mandada de volta para o país dela. Ela ia de novo. Então, olha a determinação. Então, ela também foi muitas vezes testada e provada na vida, ou até pelos mestres e mentores dela, para ver se realmente ela tinha condições de assumir isso que ela tinha determinado que ela ia. Porque ela assumiu um compromisso com esse mestre dela. Que a gente pode dizer que com esse eu interior dela, né? De eu vou atrás da verdade. Eu quero saber a verdade. Então, assim, não é só de livros. Ela foi viver em culturas diferentes e ampliou a consciência dela, ampliou a percepção dela. Então, assim, quando a gente vai estudar a teosofia, que, assim, para mim, o que passa que é a mensagem que mais me cativou, porque o que a teosofia tenta fazer? Ela compara todas as religiões, os filósofos, a mitologia, os mitos antigos. Ela pega assim toda a sabedoria antiga, todos esses núcleos de verdades que a gente tem, e em vez de olhar aquilo que separa, que são rituais, que são, né, detalhes, ela pega o que cada uma dessas coisas tem de igual, numa tentativa de unificar o nosso conhecimento e mostrar para a gente que, na verdade, todos nós aqui na Terra estamos procurando a mesma coisa, que é se tornar seres humanos melhores, desenvolver as nossas qualidades, agir em coerência com o que a gente tem de mais iluminado. Então, ela tenta, assim, tirar o que nós, enquanto humanidade, nos separamos, digamos assim. Porque, infelizmente, o conhecimento intelectual, às vezes, nos separa. Né? Às vezes a gente se prende num autor e daí fica na diferença. Então a Helena, claro, o que a Helena diz? Que isso que ela fez não foi ela. Ela diz assim que ela só ganhou um monte de um ramalhete de flores, ela fala, e ela foi a que deu o laço. Ai, que humilde. Ela sempre diz que tudo que está escrito nos livros dela foram de vários mestres de luz. Mas, claro, teve o esforço dela também, porque quando ela escreveu tudo isso, é porque ela acreditava. Porque ela também foi lá conhecer várias pessoas e ver o que elas tinham de igual. Então, essa ideia de unidade, eu acho que ela é essencial para a gente. Olhar o que nos une, não o que nos separa. Tentar ver que não importa a religião que a gente tenha, todos nós estamos procurando a mesma coisa quando procuramos uma religião.
né? Uhum. E também, assim, ela olhou atrás dos mitos, das histórias que aparentemente se contam em vários continentes, até fábulas que parecem diferentes. E quando tu vai lendo e tentando olhar o que está por trás, o que está oculto, tirando os véus, que nem a Blavatsky fala, tu vai vendo que a história está falando também de uma mesma coisa. Isso, para mim, enquanto Ramona, assim, me trouxe uma paz de espírito muito grande. E não que eu já consiga viver como ela, não, de jeito nenhum, né? Ela é uma inspiração. Mas esse olhar de unificação, de fraternidade, de igualdade, para mim ele faz muito sentido e eu acho que isso é real. Eu acho que o que nos separou enquanto humanidade foi a gente começar a querer olhar o que o outro tem diferente e não igual. Então, Uhum. essa mensagem da teosofia, muito resumidamente, né? Mas é uma mensagem muito linda. Então, assim, o que acontece? Os primeiros livros que ela escreve, que são Isis Sem Véu, ela tenta desconstruir os nossos condicionamentos e preconceitos. Ela pega todas as religiões, olha que loucura, né? Religiões que eu nunca tinha ouvido falar, e vai mostrando item por item o que a Bíblia tem de igual com os Vedas, o que os Vedas têm de igual com o budismo. Vamos ver essas palavras, porque alguém chama de Krishna, alguém chama de Jesus, alguém chama de Buda. Será que esses seres não estavam querendo passar a mesma mensagem? Então é muito bonito que ela vai trazendo Uhum. uma verdade universal. E a gente está precisando disso, né, Fátima? Então eu acho Tá. que a gente merece E essa. justamente o bom é isso, é que está agora, como diz o Isis Sem Véu aí, é que Uhum. está sendo desvendado, está tudo muito ao nosso alcance, está tudo muito. Agora também nós temos que tomar uma consciência muito grande de saber aonde está. Uhum. Aonde está o grupo falando, o grupo refletindo sobre isso que vai poder nos agregar? Tem tantos, né? Tem Tem. tantos grupos, tem tantos que a gente pode estar, então, é por isso aí, minhas amigas, mulheres, que a gente está. O teu telefone não quer Ele parar não hoje. quer parar, vou ter que Por ficar isso, segurando, não tem jeito. é nesse sentido que eu imagino nesse despertar, porque assim como tem, está aí todo o conhecimento que está aberto a nós acessarmos, Uhum. também, por um outro lado, nós vivemos num mundo capitalista, completamente quantitativo, e que ele nos tira Uhum. muito, ele nos consome. Se nós não prestarmos atenção, nós somos consumidos pelas tarefas do dia a dia, Tem. pela rotina, pelo viver apenas por viver, trabalhar de dia e comer para comer de noite, e assim vai, assim vai, assim vai. Porque o que é que o capitalismo, esse nosso sistema, prega? É isso mesmo, é que a gente fique cada vez mais massa, cada Uhum. vez mais, cada vez menos tempo para refletir, para ler a Helena, para ler a Cecília Meirelles, para ler aí tantas obras, tantas pessoas maravilhosas que conseguiram tirar e desvendar, conseguiram desvendar e acessar Uhum. uma verdade, buscar uma Sim. verdade. E isso que nós precisamos estar atento, porque vamos passar sem poder desvendar se a gente deixar a, o sonho, o conhecimento enterrado. Então, esse é Sim. um dos propósitos dos nossos bate-papos, é de a gente trazer justamente esses assuntos aonde façam refletir, viver um pouco de... Aí tu está trazendo, na verdade, um pouco de arte, de filosofia, né? O que Uhum. é leve, e então grupos têm, né? Sim. Na verdade, a gente não pode se contentar em sobreviver, né, Fátima? Eu sempre Sim, acreditei que a gente está aqui para fazer algo maior. Claro que a principal meta, né, não que a Helena coloca, mas que tem a ver com a espiritualidade mesmo. E para mim não existe diferença entre espiritualidade e amor próprio. Para mim, o maior ato de espiritualidade é eu aprender a me amar
e junto com isso amar o próximo, o planeta e perceber essa conexão, essa não separatividade. Na verdade, a verdadeira espiritualidade é isso. É o que a Helena ensina, mas não é a Helena, né? É o plano espiritual, né? Mas, infelizmente, como a gente está muito na sobrevivência, a gente acabou fazendo essa cisão. A gente tem momentos onde a gente escolhe descansar, onde a gente escolhe se divertir, quando, na verdade, a gente deveria a todo o momento estar inteiro, conectado e amando o que faz e se cuidando. Tipo assim, eu não posso só me cuidar quando eu vou na academia. Eu tenho que me cuidar enquanto eu tô trabalhando. Se eu percebo que eu tô cansada, eu vou lá, eu dou uma pausa, eu descanso meus olhos se eu tô muito tempo na frente da tela. Eu me autorregulo para comer direito. Eu cuido do meu sono. Na verdade, esse ato de cuidado diário, ele representa Amor. o maior amor e é um ato de espiritualidade. Isso vai me fazer ser um ser humano melhor. Aprender a viver no dia a dia com todo o amor que eu posso dar para mim e para os outros. E o mais legal, assim, que eu acho, Fátima, que foi que me inspirou também, e me inspira muito, né? Em relação a passar, eu passo, né? Eu tenho um grupo já há 5 anos sobre teosofia, só que assim, é um grupo. Eu fui autodidata, eu li a obra porque eu quis, né? Então é um grupo que eu passo gratuitamente, quem quer vai lá assim, eu passo conhecimento porque eu vejo que ele me ajudou muito. E é muito importante que a gente Ramona, não perca tem uma essa aqui a Cândida conexão. Eu acho que essa é a perguntou nossa aqui. palavra. A Oi. Cândida perguntou, repete. Repete o que tu gostaria que repetisse, Cândida. Que era a frase? Qual frase? Não, as gurias estão dizendo que agora tá, Ramona. Que agora tá, melhorou. Melhorou o quê? O que é pra mim? Melhorou o nosso melhorou o som, tá Ah, funcionando, que pode ótimo. continuar. Que ótimo. Pois é, então eu acho assim que essa conexão, assim, a gente saber que esse autocuidado, ele é um ato espiritual. Eu acho isso muito bonito, sabe? A gente não precisa separar a espiritualidade, a nossa luz. A nossa luz, ela tá o tempo todo com a gente. E se a gente compreender isso e a cada minuto se cuidar o máximo que pode, dentro de nós vai vir uma força, uma potência. A Helena Blavatsky chama de a vontade. Poder da vontade, né? Que é assim quando a gente... tu falou hoje disso, eu vi tu falando sobre isso, Fátima, na tua primeira live sobre escolha, sabe? Tem tudo a Sim. ver com o que tu falou. E, tipo assim, eu escolho a cada instante dar o melhor de mim. Eu escolho o que eu quero para minha vida, mas essa escolha ela tem que ser em coerência com como eu ajo. A gente tem que ter esse cuidado, né? É que nem tu falou, né? A gente pensa e o mundo se transforma. A gente é o que a gente pensa. Só que muitas vezes a gente tem que entender que o pensamento, ele tem que vir com a ação. Não pode ser só pensar, não pode ser só intelectualizar. Eu não posso só repetir uma frase bonita. Eu tenho que ser essa frase. Isso. Tem que ser coerente, né? Tem que ter Sim. coerência. Coerência. E essa coerência que é o nosso desafio, e por isso orai e vigiai. Nós temos que estarmos sempre olhando para dentro. Sempre olhando para dentro. Não é que não estou dizendo aí, ou tu também, não é como uma autocrítica, né? Com culpa. Não apenas não com culpa, mas com querendo olhar para dentro de expressar sua vontade. Sim. Saber perguntar para o seu coração, perguntar por aonde eu vou agora, qual que eu escolho? Sim. Aonde que tá a minha escolha agora? Porque nós estamos o tempo todo sendo levados, né, a isso. E como a gente está nessa correria do dia a dia, se a gente não tira o ideal, né? O ideal é a gente tirar todo dia um tempo, assim, para si mesmo. E refletir durante a noite ou durante a manhã, se ontem, digamos, se eu for de manhã, eu vou questionar ontem. Se eu vou de noite, eu questiono durante o dia. Será que tudo como eu agi comigo mesma, como eu agi com o outro, tá em coerência com aquilo que eu acredito? Tá em coerência com o amor? Será que eu pude dar o melhor de mim? Onde eu me descuidei?
onde eu posso melhorar. Este tipo de pensamento, que sabe que era quando o Pitágoras, né? Pitágoras, ele criou uma escola iniciática ensinando justamente isso que eu tô falando agora. As pessoas eram obrigadas a ter um caderninho, os estudantes que entravam na escola dele, onde eles tinham que toda noite escrever o que eles fizeram durante o dia e refletir se estava em coerência com o que eles tinham se comprometido. Porque o que Pitágoras disse? Se a gente não faz isso todo dia e parar daqui um mês para refletir, talvez algo errado eu não perceba mais porque se tornou um hábito. E depois que se torna um hábito, se torna um condicionamento. E daí talvez eu nem perceba mais que eu estou agindo de uma maneira incoerente. Então é tipo assim, é que nem um jardim, né, Fátima? Eu tenho que tirar as ervas daninhas logo, senão quando vê, tá por todo o pátio. E fica mais difícil tirando, porque elas nascem de novo, porque eu dei um terreno, eu cultivei, né, esse terreno. Então a gente tem que cuidar para não cultivar dentro de nós um terreno que talvez a gente não é o que a gente queria. O terreno que a gente chama aí para cuidar, nós estamos falando aqui dos aspectos, né, da saúde física, emocional, mental e espiritual, social hoje, biológica, se a gente quiser, né, bio-natureza. E aí sobre terreno biológico, é assim, a doença, ela vem e se instala quando o terreno biológico está propenso. Sim. Terreno biológico que a gente chama, né? Que tem a experiência do aquário, do peixinho lá. Então, assim, é também aí na consciência que tu estás falando. Nós podemos fazer esse mesmo paralelo. Claro, com certeza. Quem é remanescente aí, eu fui adolescente, criança, com 9, 10 anos de idade, fazendo a primeira comunhão. Então, eu lembro que tinha o exame de consciência. A gente tinha que fazer o exame de consciência antes de comungar. Antes de ir lá fazer a aula para poder tomar a hóstia. Então, isso era o exame de consciência. É o que a gente pode fazer no dia a dia, ainda hoje. É ir a fundo dentro da nossa consciência, conversar com a gente mesma, né? Que no fundo, nós temos o nosso eu, a nossa alma, que sabe o que tá ali. Sabe que é bom para nós e qual é o caminho que a gente tem que seguir. Mas a gente não dá ouvidos. Quando não está seguindo o caminho certo. Às vezes a gente não quer ouvir, quer fugir, quer desligar. A gente cria muitas fugas para fugir de si mesmo, né? Até porque hoje em dia tem muita coisa, assim, a nível externo que chama atenção. Então, o ato de tu parar, desligar a televisão ou sair de perto de qualquer coisa e refletir, ele exige um esforço, porque não está mais naturalizado. Às vezes... não está mais naturalizado. Não está, porque a gente só está na sobrevivência. Mas o caminho verdadeiro, ele é dentro da gente. É essa conexão interior. Por dentro. É por dentro. E eu vou dizer, a gente já conversou sobre isso numa outra live, né? Mas eu repeti. Já. E a gente volta a repetir, não tem problema, porque... Até porque eu acho que esse vírus que tá aí, ele fez a gente parar quieto. Pelo menos ele tá tentando fazer com que a gente silencie um pouco. Eu acho que ele também tá aí numa tentativa de... Gente, fica um pouco em casa, olha pra ti. Ele tá nos obrigando a ver como a gente tá interiormente. Porque antes tu não tava bem, vou sair. Eu não tô bem, vou lá, tomo um trago, que é uma coisa condicionada, né? Quando a gente foge, se entorpece quando não tá bem, ou vai lá pros amigos. A gente foge quando não tá bem. Mas e quando não dá mais pra fugir? Parece assim que esse vírus também está dizendo para a gente, olhem mais para vocês, que tem muita coisa linda aí dentro que vocês não estão descobrindo. E nós temos um potencial muito grande dentro de nós. Por isso, assim, que eu gosto... E aí também... Oi? Também a gente tem que descobrir no momento que descobre, é o momento de a gente ir para ação, de a gente estar no dia a dia fazendo aquela ação, porque o descobrir, o saber... e não fazer, ele também vai gerar doenças. Ele vai gerar uma patologia. Né? Não adianta. Não adianta. Quando
no sentido também a pandemia da irmandade que somos, né? Eu imagino também no Também sentido tem da isso. irmandade que somos. Mostrou Porque essa como união, que né? mostrou que não adianta o que faz aqui, porque está em cadeia tudo. Que eu estou sentindo, o outro também está, e o outro também está. Então é um modo de nos solidarizar, Claro. de chegar à conclusão de que nós realmente o que eu fizer para a natureza vai voltar para mim. O que eu fizer para o meu próximo vai voltar para mim. Não tem mais certo do que isso. Sim, e claro que, né, Fátima, como tudo na vida, vai enxergar isso quem quer. A gente tem o livre-arbítrio, a gente tem essa possibilidade de escolher enxergar o que a gente quer. Então, óbvio que a gente sabe que a pandemia não vai fazer com que todo mundo se sinta conectado, né? Porque a pandemia também está mostrando o quanto a gente briga entre si, o quanto a desconexão ela nos faz mal. Ela também está mostrando esse outro lado da separatividade, que é como a gente tem vivido, e o quanto está nos prejudicando, né? Então, eu vejo assim que a gente, enquanto ser humano, a gente é muito teimoso. E a gente tem muita dificuldade, às vezes, de compreender, assim, de uma maneira verdadeira, inteira mesmo, como sabedoria de o que eu faço, o que eu deixo de fazer, ele emana para todo o universo. Parece que isso é muito uma frase, assim, eu sei que parece um clichê, e às vezes as pessoas repetem isso, mas não compreendem que a verdade, existe uma verdade fundamental dentro disso. O que eu faço, eu deixo de fazer, tá emanando. Às vezes a minha escolha de não auxiliar, de não falar, de não dar um grito frente a uma injustiça, é uma escolha, é um silêncio que está dizendo sim também para um monte de coisas que eu devia. Então, não pode E se eu outras esteja coisas. gritando ou se eu esteja em silêncio. Eu estou ativamente participando. E às vezes a gente não percebe essa conexão. Por isso a importância desse resgate, né? Da gente ampliar o nosso olhar e perceber que a espiritualidade está totalmente ligada à minha conexão comigo mesmo, à minha conexão com as pessoas ao meu redor, à minha conexão com as árvores, com as plantas, com os animais. O jeito que eu ajo no universo ecoa, e se eu quero um mundo melhor, eu tenho que me tornar um ser humano melhor. E tem que ser em quatro paredes, principalmente também quando ninguém vê. Não pode ser só quando alguém tá vendo. Sabe? Começa na separação do lixo. Tu entende? Começa na separação do lixo. Começa a não falar mal do meu amigo, resolver quando eu tenho algo para resolver com ele. Resolver Começa com com eu ele não mesmo, apontar o fazer dedo, né? isso. E ver o que O eu o talvez esteja fazendo de julgamento. injustiça. O que talvez onde eu minta. Começa assim com a gente. Eu acho que isso faria com que a gente O parasse de apontar julgamento. tanto, né? E se responsabilizasse pelo nosso papel. Que é tão importante como de qualquer um, né? Porque nós estamos numa rede, né? Somos todos conectados. Todos. E também aí, como tu falou da natureza, conectados com o todo, porque os nossos seres também refletem e têm muita importância dentro da nossa vida, os minerais, os vegetais, as plantas, a terra, né? Como a gente está dentro dessa sintonia, e isso é que nos alimenta, Com retroalimenta. certeza. Sim. E muitas vezes as pessoas vêm para o meu consultório justamente porque elas não encontram esse sentido maior. A gente precisa de um sentido, de um significado. Sobreviver só não basta. Mas como eu vou ter um significado, um sentido, se eu não consigo me conectar? Muitas vezes nem comigo, quem dirá com o próximo. Então, para mim, me vem hoje assim, as palavras para nós. Me vem conexão, me vem sentido, me vem coerência, né? Coerência, coerência, eu gosto muito da coerência, ó, pode escolher uma palavra dessas aí, daqui um pouco a gente diz. Tem muitas, mas elas estão autoconhecimento demais. interligadas, né? Energia, então a gente tem, mas isso tudo são palavras que bom a gente estar conectado com elas e não com outras, porque existem outras que desagregam.
Então, só nisso, um sentido muito simples palavra, mas tudo que a gente manifesta, isso é uma coisa que eu aprendi, porque eu tive, assim, uma adolescência onde eu esbraguejava muito. Eu dizia muita blasfema, tudo saía da minha boca, assim, com raiva, e nomes para pejorativos. Eu fui assim na minha adolescência. A mãe dizia, mas da onde que tu tirou isso, menina? E então, depois caiu a minha ficha quando eu fui estudar nas irmãs, estudar lá tive filosofia e aí bem mais tarde, já com 17, 18 anos, que eu fui ter aluninho na escola, fui fazer estágio do magistério, e aí eu tinha aqueles aluninhos meus dizendo isso. Muitos alunos não davam uma coisa certa no caderno, rasgava a folha e diziam. E então eu comecei tive que me cortar a língua, né? Morder a língua. E como daí começou a ser importante isso, né, entender. Fátima? Porque isso é um Entender poder que a gente tem. Esse poder daquilo que a gente percebe dentro de nós que não é bom, modificar. Isso é um poder. Isso é uma um força poder que a também, gente tem dentro da gente. De modificar aquilo que não é bom. Tu te modificou, né? Sim, eu fui a vida toda entendendo mais o valor das palavras. E até hoje, toda hora, a gente tem que estar muito cuidado para não baixar o nível, não baixar a vibração, né? Porque, como a gente falou já aqui, é muito fácil, a melhor a gente é mais denso, para baixo é mais fácil de cair do que elevar a gente, do que elevar no sentimento mais sutil, desde o sentimento quanto o pensamento também. Então é importante a gente estar ligado, e para alimentar isso que é importante a nossa meditação. Sim. Essa parada, não é que tenha que fazer em todo momento. A todo momento a gente tem que estar conectado, orar e vigiar. Mas Sim. Tem vezes que a gente também não é iluminado, né? A gente não é iluminado, a gente não é humano, né? A gente ser humano. É humano. Mas a intenção é uma coisa bonita, é bom, faz bem pro coração. Mas né? assim, a gente é ser humano, mas a gente tem a potência de se tornar um Deus. De se tornar a melhor versão de si. A gente tem essa possibilidade. Só que a gente Você tem que é a minha acreditar. imagem e semelhança. Você é a minha imagem e semelhança. Eu queria ler aqui, eu trouxe, eu acho que é bonito, assim, até para homenagear a Helena. Da Blavatsky? Helena Blavatsky. Da Helena. Eu quero ler um trechinho, assim, de algo que ela fala, por causa da voz dela, que é muito poderosa, tá? Posso ler pra gente? Tá, então tá. A Helena falando, tá, gente? Se apenas os homens fossem honestos consigo mesmos e tivessem uma disposição amável com relação aos outros, ocorreria uma enorme mudança em seu julgamento quanto ao valor da vida e das coisas dessa vida. Desenvolve o pensamento, esforça-te, concentrando toda a força de tua alma para fechar as portas da tua mente a todos os pensamentos errantes, permitindo somente a entrada daqueles pensamentos presumidamente capazes de revelar-te a irrealidade da vida dos sentidos e a paz do mundo eterno. É lindo, né? Helena Blavatsky. Ela era muito, muito profunda. Eu escutei algum pouquinho dela. Sei do qual livro. De qual esse livro é aqui esse? eu tirei da Doutrina Secreta. Ai, vou ter que ler esse aí. Eu tenho algum pouquinho de conhecimento das aulas da Nova Acrópole, lá Sim, com o professor tem Rafael. aulas maravilhosas sobre a Helena também lá. Sim. Ela era uma pessoa assim muito forte, né? As palavras delas eram muito verdadeiras. E a Helena, assim, ela não tinha medo de falar a verdade. Doa quem doer. Tanto que, assim, eu li várias biografias dela, não autobiografia dela, porque me encanta, né?
E assim, os amigos dela diziam que ela era uma selvagem, uma rebelde, porque ela, assim, se ela precisava xingar alguém, ela falava, sabe? Se ela precisava falar o que ela pensa, ela falava, não importando doença quem doía. Mas também ela era uma pessoa extremamente amável. Qualquer pessoa que chegava para ela com uma dúvida dos livros, ela tinha todo o tempo do mundo para responder. Então, assim, ela tinha a dualidade. Alguns autores que falou dela, assim, amigos próximos, diziam a Helena era a perfeita dualidade dentro do ser humano, né? Ela tinha o divino e, ao mesmo tempo, tinha toda essa reverência, assim, enquanto um ser humano mesmo, que ela era muito sensível, hipersensível, até pelo trabalho dela, né? Então, às vezes, ela se irritava muito facilmente, ficava braba, mas sempre dava conta. Porque tu imagina, eu fico imaginando hoje, né? A gente vive, que eu percebo principalmente no consultório, e em mim também, em todo mundo que eu conheço, a gente tem muita dificuldade para se desfazer do olhar do outro. Como a gente quer ser Uhum. reconhecido, como a gente quer um colo, como a gente tem dificuldade de se libertar e ser assim, caminhar sozinho. A gente é tudo umas crianças assim que quer que alguém olhe, que diga que tá ok, que dê mãozinha. A gente cria fantasias em relação a isso, a nossos parceiros, né? Que a Pois gente olhe é, para a vida. Ramona, isso aí, o que que acontece? Isso é a nossa educação, a gente traz da ancestralidade, ou essa nossa educação que é muito competitiva, o nosso, enfim, a nossa cultura, por que que a gente tem, por que tá assim na energia, tá no a questão tanto da repetição de coisas, Uhum. quanto da autenticidade e da segurança de andar, de fazer o diferente, de ter coragem. Será que isso aí vem da questão assim de pais reprovarem quando é pequeno, daquela cultura de não faz isso, não faz aquilo? O que tu acha como psicóloga aí que... Eu vou dizer assim para ti o que eu acho, tá? Que tem duas coisas. Porque no fundo, muitos de nós, né, ainda não sabe por que tá aqui. A gente se sente perdido. A gente sente que falta um sentido. A gente às vezes sente um vazio, uma tristeza. A gente tenta preencher isso. Só que a gente tenta preencher com coisas erradas. A gente ainda não compreendeu que a gente está numa escola para aprender a se amar e ser melhor. Acho que essa é uma das coisas, assim, essa sabedoria antiga de por que que a gente está aqui na Terra, isso foi sendo esquecido, né? Por isso que eu acho que é importante resgatar esse link entre espiritualidade e plano físico, porque não tem diferença. A minha espiritualidade é neste momento vivendo e aprendendo a me tornar um ser único e singular e emanar todas as potências e qualidades que eu tenho. E aprender isso Uhum. significa também aceitar que eu sou um eterno peregrino solitário. E isso aí, meu Deus, a gente não aceita. Aí eu acho que entra um pouco dessa questão cultural, social também, e até pela falta de conhecimento que a gente tem. Foram criadas muitas fantasias a respeito de alma gêmea, por exemplo, né? E de que a gente, para ser feliz, precisa ter alguém do nosso lado. Não nos foi ensinado, não que a gente não possa, né? E não queira, e não é bom ter alguém, não é isso que eu tô falando. Mas a gente não foi ensinado que a gente precisa se completar através desse encontro de sentido. Porque cada um de nós tem uma missão diferente aqui, né? Que é o nosso Dharma. Quando eu encontrar o meu Uhum. caminho, eu não vou me sentir vazio. E as pessoas que vão estar me acompanhando são porque eu amo elas e é muito bom. E daí eu não vou estar cobrando delas um vazio, uma carência, porque eu ainda não encontrei o caminho. Então eu acho que está muito relacionado, entende? A Mas isso, essa... Uhum. os filmes, assim, os romances, eles continuam mantendo essa relação de que a felicidade está no outro, né? Sim, saber me completar, me autoconhecer e saber que eu tenho que ser sozinha, porque no momento de uma dor, no momento
de transitar para o outro plano da morte, que agora é o momento que a morte está próximo, porque tem Covid, no momento desse. Por que o medo do Covid? Por que o medo? Porque ele inspira, ele lembra, devido ao meio de comunicação, que está abalroando as nossas mentes, e ele é muito importante que a gente tenha medo para muitos poderes. É muito importante que a gente tenha o medo. Então, esse medo, ou esse momento que chegar, o momento da tua morte, quem vai estar dando a resposta? Quem estará contigo para dizer vamos? É sozinha que tu vai estar. Esse momento é muito importante a gente ter essa consciência de que nós viemos e iremos. Sim. Né? Mas aí que tá a loucura, né? Ao mesmo tempo que a nossa caminhada é sozinha, a gente nunca tá sozinho. É uma das maiores ilusões que a gente tem a nível emocional, porque eu vejo que a gente está sozinho. Se a gente está sozinho, fundo, é a ilusão que está sozinho. A gente não está, exatamente. Porque, escuta só, então, quando tu estás com alguém, seja amante, namorado, marido, pessoa íntima que tu diz que os filmes colocam para a gente estar, mesmo tu estando junto, tu tem que saber que existe uma individualidade. Sim. E essa individualidade minha é minha e tem que saber ser vivenciada com a individualidade do outro também. Isso. Então, isso é independente. Porque quantas vezes, não se pode criar uma bengala, né? Não. E quantas vezes alguém arranja um parceiro e daí se sente solitário depois que passa a paixão? E isso é desesperador. Porque daí tu compreende que, opa, não era ali, me mentiram, sabe? Ou então... me mentiram, ou se não, assim... que ser vivido, que é individual. Mas eu já tive 4 casamentos. E eu já sei, eu vou pro 5º e ninguém me satisfaz. Sim, porque é tu que tem que fazer. Isso é bem fácil dizer. É bem obrigação fácil. do outro. A gente às vezes põe muita responsabilidade no outro. Isso também não é justo. Um relacionamento saudável é assim, eu não preciso de ti, mas eu escolho estar contigo, porque é muito bom. Não pode ter dependência, não pode ter carência. E dentro disso vem ciúme. Cobrança. Cobrança. Isso tudo vem porque a gente está colocando o outro num lugar de um vazio, ou de uma falta, ou de um não significado que ainda não foi encontrado dentro da gente. Mas a gente pode encontrar. Se a gente se conectar mais profundamente com o que a gente quer. Qual é a minha verdade? Com o que a gente quer. É isso que eu busco isso, minha psicóloga. Eu busco isso. A partir dos meus... Quando eu entrei nos 50 anos, eu comecei nessa busca. E não foi fácil. Eu cansei. Eu fui no fundo do poço que tu tá imaginando, mas não é lá onde tu tá imaginando, minha amiga. É mais profundo ainda. Eu fui mais... Tu visitou a Hades lá? Visitou... Senhor? Sim, eu fui bem no fundo e pensei, não, mas tu nasceu assim porque tu é assim, tu tem que te assumir, E por falar em assumir e falar, vamos voltar um pouquinho ali, não quero te interromper, mas na Helena Blavatsky. Como foi a vida dela conjugal? Porque eu gosto de... Como que foi? Vamos fazer uma fofoca aqui. Vamos fazer uma fofoca da Helena Blavatsky. Porque verdade, isso era mulher arrojada. Eu vou te contar da versão que eu li, né? Porque tem várias biografias de várias pessoas falando sobre Helena, né? Agora, eu não vou saber dizer o autor, assim, de cara eu não sei, mas eu tenho aqui o livro. Depois olha, eu sou fã dela. No início da pandemia do ano passado, eu escrevi sobre ela no meu feed. E aquilo que eu tenho no meu feed lá, um trecho dela, acho que é do Easy Sem Véu, ela fala o que eu deixei lá escrito é bem para o momento atual de Covid. Eu acho que ela, escreveu numa época parecida, ou ela escreveu prevendo alguma coisa, porque
Eu não sei o que iluminada tu como ela era, escreveu, né? né? Eu não lembro, mas vamos fazer a fofoca então. Eu Mas vou eu vou te te dizer contar o que eu aqui. sei, tá? O que que Fala aí o que tu aconteceu? sabe da vida dela. Eu te falei que todo mundo achava que a Helena era muito rebelde e criticava ela, desde nova. E ela não tava nem Sim, aí, né? isso tu já falou. E ela contava muitas histórias também de terror e assustadoras, assim, para os empregados da casa e para as crianças, tá? E daí um dia, uma das mulheres que trabalhava com a Helena, quando ela tinha uns 17 anos, disse assim: Tu é insuportável. Se tu mudar esse jeito, tu nunca vai poder casar. E a Helena achou aquilo um absurdo. Disse: Eu caso com quem eu quiser, ela disse. E nisso estava visitando o senhor Blavatsky, que é o sobrenome dela, né? Um homem de 40 anos, ela tinha 17. Estava visitando ali por perto, não sei se era o vô dela, enfim, estava por ali. E ela foi lá e deu em cima dele, enfim, e ele se encantou por ela. Mas ela fez isso para provar para essa mulher que diz que nenhum homem ia querer ela, que ela conseguia seduzir ele. Só que o que aconteceu? O homem gostou dela, pediu a mão pro vô dela. Naquela época, a mulher não tinha muita escolha e o casamento foi arranjado. Então, ela foi Olha aí. obrigada a casar com um cara que ela não amava. Só que o que aconteceu? No meio da cerimônia, inclusive, que tem aquele juramento, né, de respeitar o marido e tal, ela gritou no meio do casamento: Nunca! Então, assim, ela era muito irreverente. E daí eles foram pro castelo dele na época, né, pra lua de mel. Ela fugiu na lua de mel. Segundo as biografias dela, ela nunca chegou a consumir o casamento. Ela fugiu sempre. Ela fugia, ele mandava a gente atrás dela, trazê-la de volta. Ela fugia de novo. Chegou um momento que ele desistiu. E eles acabaram virando amigos. Não, não deu mais conta. Eles viraram amigos. E conta, assim, na biografia dela, que ele, inclusive, ajudou financeiramente ela em todas essas viagens que ela fazia. Tanto o marido dela, como o pai. Então, depois de muitos e muitos anos, a Helena Blavatsky pensou: tudo bem, eu vou me aquietar um pouco, assim, um período muito breve da vida dela. E ela resolveu passar um tempo com o marido dela. Assim, não sei de detalhes, né? Mas a única coisa que se Uhum. sabe é que ela ficou pouco tempo morando com ele e disse que não tinha paciência para essas coisas. Que ela era livre Ah, demais para porque ela isso. é livre demais para viver com alguém. Ela Com tinha algum homem, porque ela ela não. sabia o sentido. Ela sabia o sentido da vida dela, Sim, então ela né? foi embora de novo. Ah, Mas assim, eles se davam bem com o tempo, eles passaram a ser amigos. Mas o casamento, na verdade, ela ficou a vida toda. Alguns dizem que ela até usa o sobrenome, usou o sobrenome Blavatsky em homenagem a ele, sabe? Porque ele se manteve hum. casado com ela e ajudou ela financeiramente a vida Eu toda. acho que eu imagino que ela tenha feito uma numerologia aí desse nome. Eu já vi alguma coisa, uma numerologia, porque ela era muito estudava, né? Uma numerologia para ter colocado esse nome, ficado com esse nome. Quem Não sabe, porque sei ela por falava quê. de astrologia também. A Helena Blavatsky falava de É, tudo, eu né? acho que. Ô, Ramona, Oi, eu não vou me intrometer na tua palestra se eu te falar um trecho aqui da Helena Blavatsky, já que nós estamos falando nela. pode, vai, fala aí, lê para nós. Olha só, olha o que ela coloca aqui, ó. Não te queixes. Aquelas coisas que parecem ser obstáculos e sofrimento, muitas vezes são, na realidade, os misteriosos esforços da natureza para te ajudar em toda a tua obra, se tu tiveres preparado para lidar com eles do modo apropriado. Considera todas as circunstâncias com gratidão de um aprendiz. Olha que lindo, Ui, me lindo, arrepia, perfeito. porque olha se nós estamos preparados hoje com as adversidades que chegam, então Uhum. considera, né, todas as circunstâncias. Helena Blavatsky, que era onde? Eu acho que era do livro Isis, de Esse um sem dos véu. livros aí dessa trilogia. Não Uhum. importa o livro, né? Ela Ela, vai se repetindo, assim, a mensagem é sempre a mesma, mas ela vai aprofundando, né? Mas tu viu que verdade que tem nessas palavras? não, era a voz do silêncio, da Uhum. voz do silêncio esse aqui. Que verdade, né? Que dá para hoje, para sempre, uma coisa temporal, né? Sim. Na verdade, assim, essas adversidades da vida, a gente às vezes se perde nisso, assim. A gente, por exemplo, vê um sofrimento e às vezes se vitimiza.
Mas uma coisa assim que eu aprendi com a teosofia, que eu fiquei assim, nossa, que coisa linda. Fiquei assim, muitos dias elaborando. Vou colocar para ti, mas aí não sei como tu vai soar isso, né? Que a Helena Blavatsky diz assim, que um grande presente, assim, do nosso Criador, né? Se a gente acredita que existe um Criador a nível espiritual, então, né? Que é o que ela coloca que existe. Que quando ele nos largou aqui na Terra, ele não deixou a gente sozinho. Ele também deixou algo no nosso corpo físico para nos lembrar quando a gente estivesse seguindo o caminho errado. E daí ele disse assim, que presente eu posso deixar para os homens? Eu vou deixar dor. Porque quando doer algo na alma, a nível sentimental, ou no corpo, o meu filho vai estar lembrando que tem algo que ele está fazendo que está descuidando dele. Olha que lindo isso. Que profundo isso. E muitas vezes a gente vê a dor como algo ruim, mas, por exemplo, assim, se eu não tivesse, por exemplo, uma gastrite por excesso de café, eu ia ter uma úlcera, eu nem ia notar. Então, a minha dor de estômago, ela me lembra que eu tô exagerando no café, que eu não estou me autorregulando, que eu não estou me cuidando. Então, qualquer dor que eu sinto, tanto na ela alma vem dar um como aviso. física, é um símbolo. É um símbolo que falta amor. Então, o nosso pai, nosso criador, enfim, como queiram chamar, ele está sempre ali também nos orientando. A gente não está sozinho. A gente nunca... Né? E a psicologia, ela vê da mesma forma. Ela pensa em que qualquer dor ou sofrimento é uma mensagem, um lembrete. Desculpa, tu queria falar, Fátima, não te escutei. Não queria. Eu tô só olhando que as gurias estão comentando. As gurias estão comentando aqui. Eu só tô vendo o horário, meu amor. Já é 21h18. Já passamos. Não, 21h20, 21h28, gurias. Credo. Só foi. Vocês nem falaram nada. Quase já, né, Aninha? Uau, muito obrigada de tu estás aí. A Ana, acho que é quem eu tô pensando, né? Lisete. Ana Flávia. Ana Flávia, que é colega do Feliciano. Isso. Que amor. Então, vamos ver aí, meninas, um resumo. Porque o tempo já... uma mensagem, assim, uma mensagem final que tu queira deixar. Olha, na verdade... Aí, juntamente com a escolha da palavra, porque aí eu vou ter que mostrar. Esse aqui vai ser o sorteio, ó. Olha que eu consegui de sorteio para sortear para as gurias. Olha, vê se tu conhece. Eu não, tá ruim, tá embaçada a imagem para mim. Eu já usei isso aí, né? Eu quero pra mim. É uma emoção. Participa, ó. Participa aí da live, participa da palavra-chave. Eu quero, gente. Esse produto aqui vai ser sorteado no dia. Agora eu largo ele aqui. Tá. Da doutora Claíse Radatz, onde teremos também um grande tema com a doutora Claíse, sexóloga, também junguiana, né? Doutora Claíse Radatz. Também. Aí antes da live dela, nós sortearemos esse produto aqui, certo, gurias? Ó, emulsão de limpeza da Dilarove. Agora a tua mensagem... Fátima. Palavra. A palavra que eu escolho é coerência. Fechou. Todas. Fechou? Maravilha. Tá. E eu quero assim, ó, o que eu pensei? Como eu tô o tempo todo falando assim desse meu caminho, né, e de mulheres que me inspiraram, eu pensei em terminar com uma poesia que eu mesma escrevi, tá? E que eu acho importante dividir até também para me colocar e mostrar o meu caminho também, em coerência do que eu acredito, tá?
Então, é uma poesia de autoria Legal. própria. Lindo, lindo, Ramona. Então, E tá. O nome é só eu, olhando, tá? Oi, tá, posso pode ler? falar. Tá. Uhum. Então, me olha no olho. Deixa pra lá o que você pensa que eu sou ou o que você gostaria que eu fosse. Tenta ver, tenta sentir. Te permite ver o que eu sou de verdade. Me dá um minuto na tua vida para me conhecer antes de me definir. E eu mudo todo dia um pouco. Nunca sou igual. E você só vai ver se tiver tempo de ficar me olhando. Tempo de estar comigo no aqui e no agora. E se você fizer isso, vamos sempre nos entender. Porque sempre vamos nos ver de verdade. Vem, me olha no olho. Ai, que romântica, mas que. Ai, gurias. Meninas, vocês estão aí ainda? Por favor, manda aí um alôzinho para a gente fazer o encerramento agora, nós todas Tô juntas. mandando um monte de Lúcia, coração aí. Adoro Lúcia, coraçãozinho. Fabiana ainda está aí. A gente não está vendo quem está mandando coraçãozinho. Vamos fazer o encerramento, então, porque já é 21h30. Vamos refletir um minuto só, com o pé no chão, Ramona. Vamos lá. Vamos apenas fazer uma. Vamos respirar profundamente e vamos encerrando, então, voltando à calma e levando todo esse aproveitamento aí. Isso. Vamos. Que a gente possa ser um pouquinho mais parecido com ela, né? Vamos ser ousados. O nome de alguns. Tem